Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor esteja em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de partilha e também de meditação da Palavra de Deus. Que alegria poder contar com a sua presença amiga e fraterna em mais um vídeo nesse nosso canal. Hoje, nesse primeiro domingo da Quaresma, dia 18 de fevereiro de 2018, nós então queremos tomar as leituras propostas para a reflexão desse primeiro domingo da Quaresma. Primeira leitura extraída do livro do Gênesis, capítulo 9, versículos de 8 a 15. Salmo responsorial, Salmo 24, 25. Segunda leitura extraída da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 18 a 22. E o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15, que vai nos narrar o seguinte: Logo depois do batismo de Jesus, o Espírito o fez sair para o deserto. Lá, durante 40 dias, foi posto à prova por Satanás, e ele convivia com as feras, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia, proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos então, com a quarta-feira de cinzas, esse novo tempo litúrgico, o tempo da Quaresma. Quaresma que vem então de 40 dias, que nos remete aos 40 anos em que o povo caminhou no deserto rumo à terra prometida. 40 dias, como o Evangelho nos narra, que Jesus foi tentado também no deserto. Então é um tempo de purificação, um tempo de encontro com Deus. E para poder então percorrer esse itinerário, a liturgia proposta nesse tempo quaresmal, ela então nos ajuda e possibilita justamente esse encontro com Deus e principalmente conosco. Porque não há como encontrar Deus sem antes se encontrar com nós mesmos. É preciso olhar para dentro de nós e encontrar a imagem e semelhança de Deus a qual nós fomos criados. E que diante então das propostas ou até mesmo o mau uso da nossa liberdade, nós vamos manchando, denegrindo a imagem e semelhança de Deus que está em cada um de nós. E assim é preciso aproveitar esse tempo favorável. Como vai nos falar a segunda leitura, tempo favorável, tempo de conversão, tempo de vida nova. E assim então, podemos olhar para as leituras que com certeza vão nos ajudar e nos enriquecer na nossa reflexão nos dias de hoje. É sabido que desde sempre Deus, Ele quis e quer a salvação de todos. E para isso Ele não mediu esforços. O ser humano, então, na pessoa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, conviviam no paraíso, em plena harmonia com Deus. Mas diante da desobediência, pois quando então optaram em comer o fruto da árvore proibida, eles romperam essa comunhão com Deus. E assim então Deus vai ao encontro de Adão e Adão se esconde. E enfim, não há como se esconder de Deus, mas Adão estava ali com medo. E ele então se coloca diante do Senhor e diz: onde você... O Senhor pergunta para ele: onde estava, Adão? Estava te procurando. Ora, eu estava nu e tive vergonha, tive medo. E Deus então ali pergunta: quem te falou que você estava nu? Por acaso comeste do fruto da árvore proibida? E ele então ali se revela. Vai ali na pessoa da mulher e a mulher na serpente, enfim. O pecado adentra a história da humanidade, o ser humano rompe a comunhão, é expulso do paraíso. E assim então, Deus, sabendo que criou tudo o que Ele criou era bom, Ele sabe que o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, não pode ser descartado como um objeto qualquer. E ali então, nós temos Deus que Ele sela uma aliança, e aí a primeira leitura de hoje nos ajuda nessa reflexão, extraída do livro do Gênesis, que nos narra justamente a aliança de Deus com a humanidade na pessoa de Noé. Onde então, após o dilúvio, Deus então vai dizer a questão da aliança,
Vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade. Faço essa aliança convosco, nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E assim então, Deus vai dizer, quando eu estiver coberto o céu das nuvens por cima da terra, o meu arco aparecerá nas nuvens. E me lembrarei da aliança que fiz convosco e com todo ser vivo de toda espécie, que as águas não causarão mais dilúvio que extermine toda a criatura. Então Deus sela uma aliança na pessoa de Adão e na pessoa de Adão com toda a humanidade, onde Deus se arrepende de ter então ali destruído o ser humano. E ele vai dizer, não, não vou destruir mais. E aí nós podemos muitas vezes nos questionar, ora, Deus se arrependeu? Não. Deus, ele observou que aquela atitude, ou seja, o autor, ele mostra para nós justamente essa proposta, não de aniquilar, destruir, como muitos de nós de hoje pensam. Muitos, nos dias de hoje, na primeira dificuldade, por exemplo, a pessoa comete um erro, um crime, a pena de morte, com coisas que se resolvesse a situação dessa forma. Não, é preciso oferecer sempre a oportunidade para que o outro possa então buscar a conversão, para que ele possa mudar de vida. Imaginemos se então Deus não perdoasse os nossos pecados, não nos desse sempre uma nova chance. Estaríamos então fadados o quê? A condenação eterna. Mas Deus é misericórdia. E essa misericórdia vem transparecendo, mesmo que de maneira mesmo implícita nas leituras do Antigo Testamento, porque mostra para nós um Deus que pune, castiga. É a linguagem, é o estilo de linguagem da época. Mas hoje, ao olhar para essa primeira leitura, nós somos então chamados a olhar para Jesus, Ele que é o rosto de Deus, que veio nos revelar o amor infinito e misericordioso do Pai. E diante disso, com o salmista de hoje, nós somos convidados então a rezar, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Deus, Ele é amor. Seus caminhos são sempre verdade. E feliz aquele que então se dispõe a poder trilhar esses caminhos. Com certeza poderá então ter uma vida enriquecida das bênçãos e graças de Deus, porque o próprio Deus, Ele nos cumula sempre com toda sorte de bênção e graça, porque Ele nos ama. E é esse amor de Deus que nos convida a poder então olhar para dentro de nós e perceber as nossas misérias e assim buscarmos nos converter dos nossos erros, dos nossos pecados. E a segunda leitura de hoje nos fala justamente desta temática, pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. E assim então nós temos um Redentor. Nós temos um Deus que por amor entregou a sua vida por cada um de nós. E como dizia, esse amor nos leva também a poder vencer o pecado. E é essa a proposta da Quaresma. Olhar para dentro de nós. Perceber que somos falhos, pecadores. Somos limitados. Mas que podemos ser pessoas melhores. Mas não podemos querer, estou entrando na Quaresma, eu vou mudar nisso, aquilo outro. Não. Pegue uma coisa por vez. Eu preciso melhorar minha atitude. Em primeiro, eu preciso começar por isso. Que ótimo, você conseguiu vencer essa sua limitação, essa sua falha. Agora você vai para segundo. Mas foque apenas no objetivo, porque quando nós então focamos várias coisas, acabamos então correndo o risco de não acolher, de não viver, de não cumprir nenhuma delas. Então trace uma meta, um objetivo, e se empenhe através do jejum, da esmola, da oração. Esse tripé que nos ajuda a poder então vencer as nossas limitações e alcançar esse nosso objetivo. E assim poderemos então olhar para o Evangelho. Nós temos então São Marcos que narra para nós Jesus que após o seu batismo, ele é então impelido pelo Espírito no deserto. E ali fica 40 dias. E aqui, é claro, sabemos que é uma linguagem metafórica, né? Por assim dizer, é uma metáfora que busca então nos mostrar o quê? Que Jesus,
ele também passou por esse tempo de preparação, para poder então ali continuar, ou melhor dizendo, iniciar o seu ministério. E muitas vezes nós queremos então resolver as coisas da noite para o dia, melhorar da noite para o dia, e não é assim, muitas vezes é preciso um processo. E é por isso que então diz aí 40 que significa toda uma vida. Jesus não foi tentado apenas os 40 dias no deserto, como nós vamos ver depois, mais adiante, na outra ocasião. Mas Jesus foi tentado durante toda a sua vida. E conosco não é diferente. Somos tentados, e muitas pessoas, têm até um certo temor desse tempo da quaresma diante dessa situação, porque parece que na quaresma as tentações, as provações, as tribulações, ela vem com mais frequência. Mas não é. É que de fato nós paramos e conseguimos agora fazer uma leitura daquilo que está à nossa volta. Mas sempre somos tentados, direto ou indiretamente. Então, Jesus ele foi tentado lá no deserto e ele vai vencer todas as tentações. Mas hoje o Evangelho nos fala justamente de Jesus que vai para o deserto. E ali então, depois que ele volta, ele diz: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. É interessante que São Marcos ele frisa que com a morte de João Batista, Jesus então vai para a Galileia. E por quê? João Batista é o último dos profetas. E agora então ele encerra o Antigo Testamento, que dá agora espaço para o Novo Testamento que Jesus então veio iniciar. E assim ele inicia o seu ministério, a sua vida pública, anunciando o reino de Deus e nos convidando à conversão. Portanto, queridos e amados irmãos, que nós possamos então adentrar de corpo e alma nesse tempo da quaresma. Não tenhamos medo de então olhar para dentro de nós, de encontrar com nós mesmos. Vamos perceber coisas ruins dentro de nós? Sim, e que bom que nós conseguimos enxergar isso. Quantas pessoas então têm atitudes ruins, se tornaram pessoas amargas e não conseguem perceber isso, porque já passou a fazer parte da sua personalidade. E nós não queremos ser assim. Enquanto cristãos, mesmo no tempo da quaresma, somos chamados a ser alegres. A alegria que emana de Deus nos leva a sermos então pessoas que transmitem essa alegria que vem do próprio Senhor. Mas tudo isso na serenidade, aproveitando esse tempo da oração, da leitura da Palavra de Deus, praticando e vendo o jejum, e a caridade, que é fundamental na vida do cristão. Com certeza, se nós então percorrermos esse itinerário diante dessa proposta de vida nova, de conversão, com Cristo, a sua graça, na força do Espírito, nós poderemos também vencer todas as tentações da nossa vida, todas as nossas misérias, acolhendo essa proposta de Jesus para o Evangelho de hoje, de converter-vos e crede no Evangelho. Que Maria Santíssima nos ajude nessa nossa caminhada quaresmal e que nós possamos então, lá na frente, com a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, alcançar o homem e a mulher nova, a qual o Senhor então quer realizar na vida de cada um de nós. E que nós sejamos então sal da terra, luz do mundo, como é a proposta desse ano do laicado que nós estamos vivenciando. Possamos ser luz na vida de tantos irmãos que se encontram à margem da sociedade. E que também a campanha da fraternidade desse ano nos convida a poder superar todo o relacionamento, toda a violência e estabelecendo, disseminando entre nós a cultura da paz. Que o Senhor nos ajude nesse nosso propósito e que nós possamos então acolher as palavras de Jesus, que nos convida a podermos então crer no Evangelho. E crer no Evangelho não é apenas dizer que acredito, confio, mas é um crer que nos leva também à ação e que nós possamos agir sempre em prol dos nossos irmãos marginalizados, excluídos, ajudando-os e reinserindo-os na sociedade, porque essa é a proposta e a vontade de Deus para cada um de nós, irmãos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa caminhada de fé. E você que se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, clique aqui em inscrever-se, venha também fazer parte dessa nossa família. Ajude-nos a compartilhar, divulgar esse canal, esse vídeo, para que a Boa Nova de Cristo possa alcançar os corações de tantos irmãos que nós conhecemos, que se encontram aí perdidos diante dos prazeres que o mundo oferece. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma santa e frutuosa caminhada quaresmal a cada um de vocês, meus queridos e amados irmãos. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.